Devemos estar pronto para o encontro com o Senhor que vai mudar a nossa vida. O evento que vem neste novembro, Cruzada Global. Cruzada Global com o nosso pastor William Kumuyi, 27 de novembro a 2 de dezembro. Deus ainda está no trono, Ele ama o seu povo, Ele está pronto para enviar o reavivamento mais do que aquilo que nós estamos a orar a Ele. Reavivamento virá e eu acredito que vai começar conosco. A cruzada está preparada para adultos, obreiros e ministros e jovens, e o pastor Kumuyi vai lhe dar a sessão de manhã para todos os líderes, obreiros e oficiais de governos e líderes de comunidades para o tempo de reavivamento e adoração. O tema será recebendo e retendo o fogo do reavivamento. E durante a tarde terá o reavivamento para todos e a cruzada, com o tema a cura e limpeza sobrenatural através de Cristo. Haverá cura, milagres e libertações. E a palavra do Senhor para todos, e diferentes hinos de louvores por diferentes coros musicais. E tema para jovens há de ser. E também haverá tema para jovens durante o dia 28 e 29. Para todos os professores jovens que estão na escola e que também já terminaram o curso. E tudo isso é preparado para o teu sucesso e a mudança da tua carreira, movendo os transformadores. E a ministração será feita pelo nosso pastor, o organizador da Cruzada Global. Venha e experimenta o poder de Deus pela sua palavra, adoração e louvor, e haverá manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Não perca essa oportunidade de receber o teu milagre através de Deus. Cruzada Global, o Evangelho para toda a criatura. E agora, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E agora chegamos ao Senhor. Deus tem nos levantado. Deus não quer o teu título, ou pastor, ou professor, ou apóstolo. Nós todos somos embaixadores de Cristo. E assim como Deus tem nos levantado, nós estamos diante de Cristo e agora estamos reconciliados para com Deus. Todas as pessoas na comunidade, todos os dias de semana e de meses e os meses do ano, nós devemos mover como embaixadores de Cristo nos escritórios, lá fora, no lugar do mercado. Nós estamos a viajar para outros países, somos embaixadores de Cristo, e quando lá chegamos, fazemos o trabalho do embaixador. Pedimos a Ti em Cristo Jesus, Ele está a dizer, sejamos reconciliados para com Deus. Amigos, se não está reconciliado com Deus, como para ser embaixador, reconcilia para com Deus, e não é apenas ver o Senhor e partilhar algo, mas devemos descobrir se a pessoa não tem a Cristo, então aqui está o nosso ministério, aqui está o que devemos fazer, devemos dizer-lhes, reconcilia com Cristo. Alguém que encontra contigo, eu estou feliz de te ver, eu ouvi acerca de ti, e agora vejo cara a cara. Vai dizer, ok, muito obrigado, eu aprecio a tua vinda, agora tens Cristo, agora sejais reconciliados para com Deus. Sejais reconciliados para com Deus. E as pessoas que nós temos a relação com Ele dia a dia, vamos falar com eles para que eles possam reconciliar com Deus. E as pessoas que nós podemos alcançar nas mídias sociais, na televisão, na rádio, em qualquer lugar, através das mensagens, devemos trazê-los para que possam estar reconciliados com Deus. E através desse poder do Espírito e tudo quanto Deus tem nos disponibilizado, nós fazemos e dizemos a Ele para que possa reconciliar com Deus. E ter essa alegria com Deus da salvação
e pela demonstração do poder e a presença de Deus na vida, tem que dizê-lo, sejam reconciliados com Deus e eles serão assim em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer o progresso. Faraó não parou Moisés, nenhum faraó vai te parar. Nabucodonosor não parou Daniel, ninguém vai te parar. Os fariseus e saduceus não pararam Pedro, não pararam Tiago, não pararam João, ninguém vai te parar. O Simão, o adivinhador, ele não parou Felipe, ninguém vai te parar. Olha essa senhora ali a perseguir Paulo. Esses são os homens que nos mostram o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Está chamando atenção para ela própria e para as pessoas que ela serve. Mas ela não parou Paulo, nada vai te parar. Devemos olhar para trás e pensar das coisas que está a tentar nos parar a nossa jornada, nosso destino. Não devemos olhar à volta e pensar que há coisas tangíveis ou coisas intangíveis. Pobreza, pressões, qualquer coisa que seja, que quer nos parar, cá nós estamos, e no futuro, amanhã, e semana que vem, mês que vem, e todos os anos que hão de vir, a terra, os mais fortes que estão, nós seremos mais fortes. Seremos irresistíveis. Qualquer coisa, pequenos adversários e situações da vida não vão te parar. Eu não serei impedido. Eu não serei impedido. E tu não o pararás a ti próprio. Eu disse, não vais impedir a ti próprio. Às vezes os nossos pensamentos, os pensamentos que vêm dentro de nós, a interpretação que nós nos concedemos, isso tenta nos parar. Pensando acerca disso, isso não vai te parar. Os irmãos de Davi não pararam a ele. A estatura de Golias não parou Davi, não vai te parar. Qualquer coisa aqui neste mundo não vai te parar. Grandes exércitos que Deus está a levantar. Nós iremos ao mundo e vamos anunciar ao mundo, mesmo se eles estão ouvindo ou não estão ouvindo, vamos anunciar para o mundo. Os campeões têm se levantado. O exército do Senhor está chegando. E anunciamos esses demônios, esses poderes malignos devem sair do nosso caminho. Os embaixadores de Cristo carregam o poder. Se isso torna a tua paixão, se isso torna a tua vida, não periodicamente, mas sempre, em todos os tempos, e todas as pessoas que chegam diante de ti vai dizer, reconcilia com Cristo, reconcilia com Cristo. Por isso todas as coisas boas hão de vir através de mim para todos. Então, qualquer quando nós vamos, teremos uma mensagem a apresentar. Reconciliai-vos com Deus. E o nosso ministério nunca mais será o mesmo. Vamos levantar, pôr de pé e falar com Deus em oração. A porta está aberta para nós. Vamos falar com o Senhor na oração agora. Não podemos permitir com que Nabucodonosor deste mundo e Faraó, espíritos malignos, vai nos impedir. Vamos orar, começar a falar com o Senhor. Se verdadeiramente nascemos de novo, se verdadeiramente nós reconciliarmos com Deus,
se verdadeiramente estamos diante de Deus, se não estamos, essa oportunidade de orar para pedir ao Senhor a misericórdia, para que possamos encontrar nosso lugar em Cristo. Reconciliamos com Deus, nascemos de novo, somos filhos de Deus. Vamos falar com o Senhor. Vamos fazer com humildade, com firmeza, não carnalmente, mas no Espírito. Vamos orar, falar com o Senhor. E abrir a nossa boca, falar com o Senhor. E Deus há de encher a nossa boca. Vamos orar no momento que nós oramos. E pedir a misericórdia de Deus preparar nosso coração. Para que a obra que Deus mesmo preparou diante de nós, em qualquer lugar que nós estamos nele, nós havemos de receber esta graça, havemos de receber este poder, havemos de receber esse Espírito, o Espírito do Senhor. A Bíblia diz, Deus nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada do inimigo nos fará dano algum. Por isso nós temos nosso Pai do Senhor dizer, ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir, ninguém vai bloquear a tua jornada. Nabucodonosor não impediu Daniel. Vamos agora orar, falar com o Senhor. Se o Senhor guia-nos em todas as coisas. O Elima não parou, Paulo não parou, Pedro. Naamã não parou, Mordecai não parou, Esther não parou ninguém. Então nenhum deles vão te parar. Vamos orar e pedir ao Senhor a graça. Ninguém vai nos parar, ninguém vai bloquear o nosso caminhar. E nem mesmo nós não podemos parar nós próprios com os nossos pensamentos, nossas ideias e aquilo que está em nós. Vamos tirar todos esses pensamentos, focar em Deus. Vamos pedir ao Senhor esta graça. O Espírito à volta de ti não vai te subjugar. O Senhor já colocou o Espírito de poder diante de ti. O Senhor já colocou o poder diante de ti, a graça diante de ti, o favor diante de ti. O Espírito Santo está a te guiar, o Espírito Santo está a te ajudar, o Espírito Santo está a te orientar. Vamos orar. Diz o Senhor, guia pelo teu Espírito, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos orar, falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por todas as coisas, pela maneira de ser nos guiado. O Senhor vai nos dar graça para manter firme até o fim. E como vamos continuar, o Espírito do Senhor irá conosco. E a palavra do Senhor falará no nosso coração. E seremos transformados e moldados pelo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós pedimos em nome de Jesus que Espírito, ó Senhor, que possa nos persuadir para reconciliar com Deus e mover. Pai Santo, nos fortalece. Provoca-nos, Senhor, o reavivamento no coração e para que sejamos sensíveis à vontade do Espírito. Em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Ti para que a alegria do Senhor seja nossa força dia após dia, em nome de Jesus. A graça para ser sensível ao guia do Espírito Santo recebemos de maneira abundante e declarando e profetizando, proclamando, pronunciando, sendo reconciliado para com Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que a mão poderosa possa estar sobre nosso Pai no Senhor,
ó Deus, da sua mão no Senhor, em nome de Jesus. Dá a graça e revela a tua abundância de paz e verdade até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Thank you, Father. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Toda a igreja diga amém. Nosso Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico, te agradecemos pela tua palavra, a revelação da tua mente à humanidade em todas as gerações. E é um privilégio para fazer parte e praticantes e recipientes dessa revelação. Pedimos a ti, ó Senhor, guia-nos, esteja conosco, revela a todos nós, mesmo agora, em nome de Jesus Cristo. E todos nossos irmãos, o teu povo, toda a igreja, ouvindo a palavra, oramos, Senhor, para que esta revelação trará transformação em toda a vida. Obrigado por responder às orações, porque em nome de Jesus nós oramos. Nós estamos agora indo para Êxodos capítulo 1. Estamos a estudar o novo livro na série do nosso estudo bíblico. É por isso que hoje vamos começar dando a introdução ao livro de Êxodos. Portanto, irmãos, vamos abrir a escritura agora ao livro de Êxodos capítulo 1, versículo 1. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Cada um entrou com a sua casa. Entrou com a sua casa. Então, o propósito de Deus era para redimir Israel. Redimir Israel do cativeiro. Redimir Israel da escravidão e libertar o seu povo, da ira e a escravidão do Egito. Porque eles vieram para o Egito porque houve uma fome. A fome afetou toda a terra. E naquele momento Deus levantou José, assim como tem prometido, porque a promessa de Deus é sim e amém. E nunca falha. Então, eventualmente, José tornou o primeiro-ministro do Egito. E era o segundo diante de Faraó, reinando e regendo no trono. Então, por causa da fome, José foi enviado e enviou seus irmãos, seus pais, e depois que eles vieram pela segunda vez para receber a comida do Egito, eventualmente Deus disse a Jacó: não temas e para ir ao Egito. Por quê? Porque lá eu te abençoarei, lá eu te multiplicarei e lá eu te farei uma grande nação. Então é assim que Deus pôs o povo chegar ao Egito. Então, eventualmente, Deus deu uma boa parte da terra em Gozém. Mas um outro faraó se levantou, que não conhecia a José, e começaram a oprimir o povo de Israel. E eles começaram a clamar ao Senhor. Então, Deus apareceu de uma maneira espetacular a Moisés na sarça ardente, que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o Senhor libertaria o povo de Israel e cumpriria com a promessa que tem dado a Abraão, que os levaria a uma terra que mana leite e mel. Então, quando observamos capítulo 6, versículo 6, no livro do Êxodos, vamos a perceber que aqui vai dizer, no versículo 6, portanto, deu ordem a Faraó, versículo 6, portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei para o meu povo. Então, aqui nós estamos a ver que Deus redimiria o seu povo, o tiraria debaixo das cargas do Egito. Então, Deus tiraria de lá com grande julgamento. Deus traria julgamento sobre os deuses, os ídolos
e ídolos do Egito, grande julgamento, e através disso ele traria o seu povo. Então, eventualmente, eles saíram dali e deram cântico ao Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 13. Êxodo 15, versículo 13. Tu, com tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com tua força e o levaste à habitação da sua santidade. Então, aqui nós estamos a ver salvação, a remissão. Então, o Senhor redimiu o povo e guiou na sua força, e guiou para a sua habitação da santidade. O guiou com o pilar da nuvem e também com fogo. Então, como o Senhor tem guiado o povo desta tal maneira, o guiou até a Terra Santa. É por isso que nesta noite, como vamos começar a série do estudo bíblico no livro de Êxodos, nós vamos considerar o título desta noite como a preparação divinamente ordenada para a plena redenção prometida por Deus. 3 pontos nós vamos considerar nesta mensagem. Número 1, a promessa e o preço da redenção total. Ponto número 2, a provisão e a preparação para a livre redenção. Ponto número 3, é o padrão e a perfeição da nossa redenção final. Então, o que nós lemos no livro de Êxodos não é apenas para os filhos de Israel, mas também no Novo Testamento nós somos dito que nós somos Israel de Deus. E nós somos Israel de Deus, e Deus também nos promete que teremos a redenção, que teremos a redenção completa, redenção livre e redenção final. Então, é aquilo que Cristo tem feito para nós. Então, nós estamos a estudar e a ler aquilo que vimos em Êxodos, é aplicável para nós, mesmo nessa geração atual. Número um, estamos a ver a promessa e o preço da redenção completa. Então, estamos a ver em Salmos 130, versículo 7, a dizer: Israel tem esperança no Senhor, porque diante do Senhor há misericórdia, e com ele está a abundância da redenção. Então, colocamos a esperança nele, ó Israel. Israel deve ter esperança no Senhor, porque é no Senhor há nele a abundância de redenção, e há nele a abundância de redenção e misericórdia. Olha, versículo 8 vai nos dizer: e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Então, o que significa que não é apenas a escravidão do Egito, mas a escravidão do mal, a escravidão do pecado, a escravidão da iniquidade, a escravidão dos hábitos malignos. Então, o Senhor está a dizer que Deus remirá Israel, remirá a ti, remirá a mim, remirá ao seu povo de todas as iniquidades. 1 Coríntios capítulo 6, lê no versículo 20, e ela vai dizer que nós somos comprados com um preço, falando para a igreja do Novo Testamento, através da igreja do Novo Testamento, no livro de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, crentes de Coríntios, crentes do Novo Testamento. Então, também sabiam, nós que somos redimidos pelo Senhor, fomos comprados por um bom preço, portanto, glorificai Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós temos a promessa e temos o preço desta redenção. Então, neste primeiro ponto, vamos considerar 3 linhas. A linha A, a promessa da redenção de Israel. A linha B, o poder do Redentor de Israel. Linha C, o performance da redenção de Israel. Então, vamos para a linha a promessa da redenção de Israel. Então, o Senhor fez essa promessa para Abraão,
chegou para Isaac e também para Jacó. A promessa que Israel seria redimido. Gênesis capítulo 15, lendo o versículo 13. O Senhor disse aqui a Abraão. Então, disse Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, aqui está a dizer que a semente de Abraão seria estrangeiro na terra. Então, eles não tinham ido para o Egito naquele tempo, mas Deus revelou para Abraão que Israel eventualmente iria para essa terra estranha, Egito, e o serviria. Então, eles afligiriam a eles durante 400 anos. Olha o verso 14. O verso 14 diz, referindo ao Egito, aqui vai dizer, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Então, nós vemos aqui a promessa e a profecia que Deus tem dado para a semente de Abraão, a nação que viria depois de Abraão. E, eventualmente, chegamos a este tempo presente, a este país, Egito, mas Deus está a dizer que livraria o povo. Então, o tempo agora chegou para o cumprimento desta promessa. Êxodo capítulo 6, lendo o versículo 5. Êxodo capítulo 6, lendo o versículo 5, vai nos dizer que, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Lembrei-me da minha aliança. Então, no verso 6 vai dizer, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas. Então, quando o Senhor falou com Abraão, ele é o Senhor. Quando está a falar com Moisés, ele é o Senhor. Então, quando ele fala para Malaquias, eu sou o Senhor. E quando fala conosco nesta noite, em todas as gerações, para todos nós, e todos quando estão na escravidão, ele vai dizer que eu sou o Senhor. É o Deus que não muda. É o Deus que vai nos tirar da escravidão e tirou o povo da escravidão. E Deus vai guiar o povo a uma terra santa, e há de redimir o povo com a sua mão estendida e com grande julgamento, grande juízo. Então, eventualmente, Deus apareceu a Moisés quando o tempo chegou para a libertação, para a redenção dos filhos de Israel. Então, no capítulo 3, versículo 17. No capítulo 3, versículo 17 de Êxodos, nós vamos encontrar aqui, portanto, eu disse, fá-vos-ei subir das aflições do Egito, a terra de Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eteu, e de Jebuseu, uma terra que mana leite e mel. Então, o que Deus disse, ele faz. Ele fez para Abraão, ele faz, falou para Moisés, ele faz, falou para nós. O crente do Novo Testamento, o Senhor faz. O Senhor fala para nós, o Senhor continua a fazer. O que Deus prometeu, Deus faz, então nos tira da aflição do Egito para a terra que o Senhor tem prometido. Então, para a terra dos Eveus, dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Perizeus e dos Eveus e Jebuseus, Deus vai trazer para esta terra que emana com leite e mel. Então, a promessa chegou para eles e a promessa está pronta para se cumprir. A promessa da redenção que Deus mesmo tem dado, a promessa de salvação para todos os pecadores, da redenção total para todos os crentes. A promessa foi dada, a promessa está pronta para se cumprir e há de cumprir em nossa vida em nome de Jesus Cristo.
Então, olha a linha B nesse primeiro ponto, o poder do Redentor de Israel. No livro de Salmos 136, Salmos 136, Salmo 136, versículo 11. E tirou a Israel do meio deles, porque sua benignidade dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. No verso seguinte, verso 12, com a mão forte e com um braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o faraó disse: eu não conheço esse Deus, eu não deixarei o povo ir. Ele pensou que ele tinha o poder final, o poder total, que ele poderia assegurar o povo. Não, nenhum poder poderá remover o povo do Egito. Mas Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Redentor de Israel. Então, ele tem um poder que não pode ser desafiado. O nosso Redentor também hoje, Jesus Cristo, ele vive. Eu sei que meu Redentor vive. E que de certo ele levantará. Ele é poderoso. Todo poder nos céus e na terra foi dado ao nosso Redentor. Então, como não há outro poder que poderá desafiar o poder do nosso Redentor, essa é a razão pela qual nós temos a confiança e temos aquela garantia nele, e que ele certamente vai nos livrar. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Quem é como o Senhor, ó Deus, entre meio de deuses? Quem é como o Senhor, glorioso na santidade e temível em louvor, fazendo maravilhas, realizando maravilhas. Então, maravilhas de redenção, maravilhas de libertação. Então, agora e para sempre. Números capítulo 23, lendo versículo 19. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que se minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi o mandato de abençoar. Então o Senhor disse: será que isso não há de fazer? Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Quando o Senhor diz, ele é capaz. Ele falou. Então, ele fala para Abraão e agora fala para Moisés, está pronto a cumprir exatamente aquilo que falou. Então, no verso 20, eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Balaão não pode revogar o que Deus disse. Faraó não pode revogar o que Deus disse. Nabucodonosor não pode revogar o que Deus tem determinado. Herodes não tentou matar a Jesus desde a sua nascença. Ele não pode revogar, não pode revogar. Ele é o Deus do céu, então ninguém pode revogar. Ele é o Deus da redenção, Deus da libertação, Deus da transformação. E Deus tem falado conosco, falado para ti. O que Deus determinou para ti, ninguém pode reverter, ninguém pode remover. Então no verso 21, aqui vai dizer: não viu a iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. A aclamação de um rei está no meio do seu povo. Verso 22, Deus os tirou do Egito, as suas forças como as de boi selvagem.
as suas forças são como de bois selvagens. Então Balaque e Balaão, eles viram que Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua promessa, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua autoridade e plano, trouxe o povo fora do Egito, assim como tem determinado. Então aqui vai dizer, com poder de um boi selvagem. Verso 23, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Há várias magias e maldições e poder de feitiçaria no Egito, mas eles não puderam parar o plano redentor do Senhor para Israel. Então pode haver até hoje feitiçaria e bruxaria, poderes de oculto à volta de ti. Eles não podem reverter o plano de Deus para a tua vida. Então não há encantamento, não há feitiçaria, não há bruxaria contra Jacó. E nem adivinhação contra Israel. E aqui vai dizer, neste tempo dirá de Jacó de Israel, que coisas Deus tem realizado. Que coisa Deus tem realizado. Que coisa Deus tem realizado. Então Deus fez para eles e Deus fará para ti. Olha a linha C é o performance da redenção de Israel. O performance da redenção de Israel. Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Então, o povo de Israel que estava no Egito, eles ficaram lá durante 430 anos, no versículo 41. E aconteceu que no fim desses 430 anos, mesmo no mesmo dia, Deus nunca atrasou-se, Deus nunca falhou, Deus nunca falhou. Deus disse, prometeu que ia libertar. Deus nunca falhou, ele cumpriu com a sua palavra. O povo de Israel gastaram todo o tempo lá, 430 anos, mas depois foram libertados. Agora, 30 anos, para o tempo que Deus tinha falado com Abraão. Então, no tempo que eles chegaram ao Senhor, então, durante todo esse tempo, Deus agora disse, nesse mesmo dia aconteceu que todo o exército do Senhor saiu do Egito. Saiu do Egito. Agora Moisés ficou surpreendido. Quando ele tentou libertar o povo de Israel mais cedo, 40 anos antes, ele viu um egípcio lutando e batendo um israelita. Então ele olhou de um lado para o outro e não viu ninguém. Então matou esse egípcio. Ele pensou que o povo saberia que Deus apontou a ele para libertar o povo de Israel. Mas o Senhor estava a trabalhar de acordo com o seu tempo, a sua tabela de tempo. Deus não trabalha com a tabela do tempo de Moisés. É por isso que aquilo que Moisés fez não resultou na libertação para a redenção do povo de Israel naquela altura. Quando nós vamos diante do Senhor, antes do Senhor, vamos tomar as coisas para nossa mão. Estamos a pensar que podemos fazer. E pensamos que somos pessoas que vamos determinar o padrão da libertação do povo de Deus. Se vamos correr antes de Deus, todo o plano será destruído e vai falhar. Deus não trabalha
com o nosso tempo. Deus trabalha com o seu próprio tempo. E é assim que aconteceu. Deus tem tempo para nós. E a sua promessa não será atrasado além do tempo que Deus tem determinado. O tempo determinado, o teu milagre chegará. Será que eu posso ouvir um grande amém ali? Gálatas, capítulo 3. E agora podemos ler o verso 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimido da maldição da lei. Satanás tenta nos colocar debaixo da escravidão. Tenta colocar todos os pecadores debaixo da escravidão. Mas, glória a Deus, temos a promessa de Deus que Ele nos redimiu da maldição da lei e redimiu o seu povo. Tu tens a promessa de Deus, o Senhor te dá redenção total em nome de Jesus. Será feito. E o Senhor está a dizer, Cristo pagou o preço para nos redimir de todas as maldições e feito a maldição por nós. E assim como está escrito, maldito é todo aquele que for posto no madeiro. Olha o versículo 14, para que a bênção de Abraão possa chegar aos gentios através de Jesus Cristo, para que nós recebamos a promessa do Espírito através da fé. Então, ele cumpriu a redenção para o povo de Israel. Ele também cumprirá a redenção, a promessa da redenção para ti, para mim, para a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Ponto número 2. Ponto número 2, a provisão e a preparação para a livre redenção. Vamos ver Êxodo capítulo 12, verso 3. Êxodo 12, verso 3. Verso 3, fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Então, aqui está a dizer, o cordeiro não foi criado por Israel, mas criado por Deus. Deus providenciou a redenção e a libertação através desse cordeiro para toda a família. Então, tudo que tinha que fazer é tomar o cordeiro, é matar este cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar o sangue e aplicar o sangue sobre as vergas da porta, à volta da porta da sua casa. E Deus prometeu, olha versículo 12, esses 12 você vai nos dizer aqui, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então Deus disse que ele executaria o juízo sobre Israel e sobre Egito. Então vemos aqui, versículo 13, que aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo, eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Não haverá pragas de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, a provisão, Deus fez a provisão para eles, para o povo de Israel, para tomar o cordeiro, para matar aquele cordeiro e pegar um sangue de cordeiro e aplicar nas vergas da porta e da maneira que Deus tem prescrito. Então, esta era a preparação.
E eles deviam também manter dentro de casa onde o sangue foi aplicado. Nenhum deles não deviam sair para que não fossem mortos. Porque quando o anjo destruidor viria, enviado para o Egito, para trazer o julgamento da morte para todos os primogênitos, em todas as famílias, o anjo não pode ver eles lá fora, eles devem estar debaixo do sangue do cordeiro. Então, quando o sangue, quando o anjo vê o sangue, o anjo sabe que o preço do sangue é o preço da morte do cordeiro que morreu, é para suprir. O sangue garante a redenção se fosse o substituto para o povo de Israel. E Cristo também é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós. E o seu sangue tornou o preço da nossa redenção. E ele tornou nosso substituto. E quando hoje nós cremos em Senhor Jesus e acreditamos no sangue de Jesus que foi derramado para nós, quando eu ver o sangue, passarei sobre vós. Olha, 3 pontos aqui. A linha A, vamos ver a provisão de Deus para a redenção prometida de Israel. A linha B, grande preço pela preciosa redenção de Israel. Linha C, preparação orientada para a peculiar redenção de Israel. Voltando para a linha A, no segundo ponto, a provisão de Deus para a redenção prometida de Israel. Então, o Senhor vai nos dizer no livro de Êxodos 12, verso 3. Êxodos 12, verso 3. Esse fale à congregação de Israel, a todos, sem exceção, todos sem exceção, no 10 do mês, eles devem tomar para cada um, todo homem de acordo com a sua família, devem tomar um cordeiro, segundo as suas casas, e o cordeiro para a cada família. Ele nos fala no verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, todos os homens, de acordo à sua família. Então, fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Não é apenas qualquer cordeiro. O cordeiro tem que ser aquele que não tenha mancha, que não tem nenhuma corrupção. Então, nos olhos foram, não pode sacrificar isso. Então, os ouvidos não podem ouvir, não podem trazer isso. O corpo tem alguma contaminação, não pode trazer isso. Os pés estão com problemas, não pode trazer isso para sacrifício. Então, não é que não parece um cordeiro, propriamente não pode trazer isso. O cordeiro, de toda maneira, deve ser perfeito. Por quê? Porque o cordeiro imperfeito não pode prover a redenção para o povo imperfeito. Essa é a razão pela qual Cristo Jesus é o único que é qualificado para ser o Redentor. Qualquer outro homem, em qualquer geração, é imperfeito. Então, o homem imperfeito não pode ser redentor para um povo imperfeito. Então, aqui está a dizer que o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras.
Então, olha o versículo 13. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue. Vendo eu o sangue. Então eu tinha que ver o sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós a praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então as pragas da mortandade não viriam contra eles para os destruir. Então o Egito é o tipo do mundo. O Egito representa a imagem do mundo. O julgamento está a chegar sobre todo o mundo. E o Senhor há de trazer juízo sobre toda a terra, devido à iniquidade e o pecado, e por causa das suas idolatrias e das suas imoralidades. Mas a redenção do redimido do Senhor, aqueles que saem do caminho do pecado, aqueles que colocam a fé completamente no Senhor Jesus e sabem que foram redimidos pelo sangue. Estes são aqueles que serão salvos, seguros, hão de escapar do julgamento de Deus. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, lendo o versículo 4. 1 Timóteo 2, versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, o Senhor quer que todos os homens possam ser salvos. Mas o caminho da salvação é para o homem vir ao conhecimento da verdade. Vir ao conhecimento da verdade. A verdade que o homem não pode salvar a si próprio. O homem é tão imperfeito que ele não pode salvar a si próprio da sua imperfeição. Ele deve correr ao Senhor, vir ao conhecimento da verdade. Ele deve entender que todos os homens na terra, os pastores, os líderes da religião, qualquer religião que seja, eles são tão imperfeitos que não podem salvar ninguém da imperfeição. Da imperfeição. Então, porque todos caíram no pecado e saíram da presença de Deus. E saíram no caminho de Deus. Então, não há nenhum outro nome à salvação. Apenas no nome do Senhor. Apenas no nome do Senhor. Porque Ele é o Senhor, o Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito. Então, a imperfeição tinha que sair pelo Senhor. Então, há apenas um Deus. Um Redentor, não dois Redentores. Há apenas um Redentor entre Deus e homem. Há apenas um Redentor entre Deus e homem, o homem perfeito, o Senhor Jesus. Então, no verso 6, aquele que deu a si próprio a redenção por todos nós, ele testificou no tempo presente. E nós estamos a ver em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Lá vai dizer, versículo 1. Filhinhos, isso vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, o perfeito Cordeiro. Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, sem nenhuma mancha. Olha verso 2. Ele
Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. Ele é sacrifício, o cobertar para o nosso pecado. Ele é que nos coberta, é que nos tira do mal. E ele é aquele que cobre os pecados de todos. O pecado de todo o mundo. Qualquer um quer ser salvo, deve acreditar, deve crer no sangue do Cordeiro. Então é o Cordeiro perfeito, sem uma mancha. Olha a linha B. Grande preço pela preciosa redenção de Israel. Grande preço pela preciosa redenção de Israel. Há um preço que deve ser pago. Que Cristo pagou esse preço. Isaías 53, versículo 3. Isaías, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Ele verdadeiramente, ele levou as nossas enfermidades, levou a nossa tristeza, levou os nossos pecados. E nós reputamos as nossas dores, reputamos como aflito ferido de Deus oprimido. Então, da mesma maneira que o Cordeiro foi tomado, em Êxodo 12, então Cristo foi tomado. Cristo foi tomado da mesma maneira. O Cordeiro no Êxodo capítulo 12 foi providenciado por Deus. E agora vemos no verso 5. No verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. Ficava sobre ele. E pela sua pisadura fomos sarados. Então todos nós, versículo 6, andamos desregados como ovelhas, todos pecaram, saíram da presença de Deus devido ao pecado, todos pecaram, foram tirados da presença de Deus. Então, assim como o Senhor fez para com ele, Deus dos céus tem colocado todo o pecado em Cristo. A iniquidade de todos, Cristo levou. Verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, aqui está a falar acerca de Cristo. Isaías está a falar profeticamente acerca daquilo que ia acontecer com Cristo no tempo que havia de vir. Então, como cordeiro diante de todos. E isso foi feito. Então, Cristo não abriu a sua boca. Olha, versículo 11. Versículo 11 vai dizer: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E ficará satisfeito, e com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Então, ele ficará alegre, e com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, hoje é o Cordeiro de Cristo quem morreu por nós, para que através da sua redenção pudéssemos ser salvos. 1 Coríntios capítulo 5, lendo o versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Então, tirai primeiramente o antigo fermento. Então, o povo de Israel, eles tinham que observar em toda a casa. E tinham que buscar descobrir se há algum fermento velho nas suas casas. E tinham que remover tudo. Porque
o sangue do cordeiro não estaria disponível, não manifestaria se o mal lá estaria, o fermento é a imagem do mal, do pecado. Então a mesma coisa é para nós, como nós chegamos ao Senhor na redenção de Cristo e acreditamos na redenção que Cristo tem providenciado para nós, nós confessamos e abandonamos o pecado, rejeitamos a maldade, deixamos o pecado e a iniquidade e buscamos ter a certeza que abandonamos e rejeitamos todo o mal. E aqui vai dizer: purificai-vos, pois, do fermento velho. Do fermento velho, para que se haja uma nova massa, assim como está sem fermento. Nova vida, não mais no caminho do Egito, não mais no caminho mundano, mas aqui está a dizer: purificai-vos do fermento velho, para que se haja uma nova massa, assim como está sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Foi sacrificado por nós. Então Cristo é a nossa Páscoa. E agora é o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando houver o sangue, passarei sobre vós. Passarei sobre vós. Passarei sobre vós. Passarei. Então, Cristo agora é a Páscoa. Olha, versículo 8. Versículo 8. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos de sinceridade e da verdade. Então, devemos manter essa festa, manter essa comunhão, não mais com fermento antigo, não mais com o caráter antigo, não mais com velho caráter, não mais com comportamento e a tradição antiga, não mais assim, mas nós agora devemos deixar o mal, deixar o pecado, deixar a iniquidade, não mais a murmuração, não mais o comportamento maligno. Aqui está a dizer: devemos agora manifestar a sinceridade e a verdade. E agora devemos manter a festa, manter a continuidade, manter a vida, manter a comunhão com Deus, manter a vida com Deus. E somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora mantemos na comunhão com o Senhor, na vida com o Senhor. E mantemos na verdade e no caminho da sinceridade. Então estamos a ver em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, que não foi de vós mesmo, mas agora nós pertencemos a Deus. Agora que nós trazemos, pertence a Deus. Agora que Deus comprou para si, pertence a Deus. Agora tudo isso pertence a Deus. Vamos agora ver o versículo 20. Então nós fomos comprados com um verdadeiro preço. Glorifica a Deus no teu corpo e no teu espírito, que agora pertence a Deus. Número 3. A linha C, estamos a ver a crença sustentadora da nossa redenção final. A preparação orientada para a peculiar redenção de Israel, a linha C. Então, estamos a ver Êxodo capítulo 12, versículo 3. Então, eles tinham que manter isso, está que manter o cordeiro. Tinham que manter até o dia 14 daquele mesmo mês. Então, em toda a casa, toda a congregação de Israel mataria o cordeiro
durante a tarde, no verso 7, e eles pegariam o sangue e passariam nas duas partes e também na parte de cima da porta, aonde comeriam. Então eles tinham que fazer a sua própria parte. A salvação vem do Senhor. Então nós temos a nossa parte para fazer. Nós somos o povo de Deus, mas temos a parte para fazer. Temos que arrepender. Deus não pode arrepender para nós. Cristo não pode arrepender para nós. O pai não pode arrepender para o filho. O marido não pode arrepender para a esposa. Cada um deve arrepender. Então a esposa não pode crer para o marido. Todos devem crer. Arrependei-vos e crer no Evangelho. Então essa é a nossa preparação. Deve assim fazer. Agora está a contar mais o fermento. Deus não vai mandar o anjo para procurar o fermento na casa de Israel e tirar o fermento da casa. Nós temos a parte que devemos fazer. Nós estamos a ver no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo a salvação a todos. No versículo 12. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, é o que devemos fazer. É o que devemos fazer. Então, a iniquidade está na porta. A nossa parte é negar o pecado. A nossa parte é negar o pecado. Então, a tentação virá. Mas agora nós devemos resistir. Nós devemos resistir o mal, de resistir o pecado. Nós devemos agora abandonar o estilo de vida do Egito. Devemos sair nesse caminho. Temos a parte nossa para fazer, para arrepender e sair, abandonar o mal. Quando a salvação vem, a graça de Deus nos ensina que abandonemos o pecado e saímos do mal. E o povo que nunca arrependeu e tenta viver a vida de qualquer maneira e tenta andar no seu mesmo caminho, nós temos a nossa parte a fazer. Salvação, há duas portas. A primeira porta, Deus providencia. Segundo, nós recebemos. Deus proclama e nós participamos. Então, dizendo, sim, eu quero isso. E nós mostramos que queremos salvação por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando esse povo bate na porta e tenta impor o estilo de Egito sobre nós, nós devemos rejeitar. Os que desviaram estão sempre a aprender e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então eles devem arrepender e sair do caminho do mal. A abundante rio do Senhor ainda está a ir, mas eles nunca entram. E nós nunca sabemos o fim, quando que vai chegar. Esses desviados sempre estão a aprender e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles tentam até impor o estilo de vida do hábitos malignos em nós. Nós somos quem devemos negar. Deus já fez a sua parte. Na parte quando se refere à salvação, nós, os homens, temos a nossa parte também para fazer. Ensinando
que negando as concupiscências mundanas, sirvamos a Deus nesse tempo presente, sóbria, justa e piamente. E piamente nesse tempo presente. E no verso 13, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, quem deu a si mesmo por nós, para que sejamos redimidos de todo o mal. Deus nos redimiu do mal. Deus nos redime e nos faz para si próprio um povo peculiar, zeloso de uma boa obra. Ponto número 3. Ponto número 3. Ponto número 3. Estamos a ver o padrão e a perfeição da nossa redenção final. E estamos a ver Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará nossas consciências das obras mortas para servir a Deus vivo. Olha versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento para intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna. Herança eterna. Então estão debaixo do primeiro testamento. Cristo é quem providencia a redenção para nós, a redenção final. Então é Ele quem providencia a redenção final para nós, para que possamos receber a promessa eterna. Então veja versículo 22. Versículo 22. Então quase todas as coisas estão purificadas pelo sangue. E sem o derramamento do sangue não há a remissão do pecado. Sem o derramamento do sangue não há a remissão do pecado, não há a redenção. Três coisas, veja número 1. Número 1, o sangue imaculado para a redenção total. Número 2, a contemplação firme do nosso fiel Redentor. Número 3, a crença sustentadora na nossa redenção final. Número 1, o sangue imaculado para a nossa redenção total. Em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Assim como nós sabemos que não fomos redimidos com coisas corruptíveis, como ouro e prata. Ouro e prata nós temos pelo nosso trabalho. Temos pelo trabalho nossas mãos. E qualquer coisa que as nossas mãos produzem não pode nos salvar. Nosso bom trabalho, nosso ouro, prata, qualquer nossa atividade, qualquer o nosso alcançar e nosso comportamento moral, não importa quão bom possa ser, então, pelo menos no público, nem sendo privado, qualquer uma dessas coisas não poderá nos salvar. E não somos redimidos pelo ouro, pela prata, da nossa vã maneira de viver, recebido pela tradição dos nossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como num cordeiro imaculado e incontaminado. Então a nossa salvação vem dali, a conversão vem dali, a purificação vem dali.
A purificação vem dali, a mudança vem dali. Então, é o sangue do Cordeiro, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, lê no versículo 20. Hebreus capítulo 13, lê no versículo 20. Agora, o Deus de paz, é quem podemos ter paz. É através de Deus que podemos ter paz. Paz é nossa alma, paz é nosso espírito, paz de Deus em nós, entre nós e Deus. Nós agora podemos ter a paz. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo pastor das ovelhas. Então, pelo sangue do pacto eterno, da aliança eterna, verso 21, nos faz perfeito. É apenas esse sangue que nos faz perfeito e nos dá redenção perfeita em toda boa obra, em toda boa obra. Então, é aqui que nós vemos a redenção total, a mudança total pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Amém. Um grande amém. Olha a linha B, o número 2, é a contemplação firme do nosso fiel Redentor. Nós devemos olhar para ele. Devemos olhar para ele. João capítulo 1, versículo 29. Ela vai dizer, no dia seguinte, João viu Jesus vindo, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira para o pecado do mundo, para a salvação. Eis o Cordeiro de Deus, para a redenção. Eis o Cordeiro de Deus, para total transformação e conversão. Eis o Cordeiro de Deus, para a libertação total e para que venhamos ser livres de qualquer escravatura e pecado. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Então, para a purificação total, para a mudança total, eis o Cordeiro de Deus. Para a santificação total, porque não há outro caminho para ser salvo, para ser santificado, exceto pelo sangue de Jesus. A santificação inteira, a pureza de coração, a pureza da mente, vem pelo sangue do Cordeiro, o que tira o pecado do mundo. Então, estamos a ver em Hebreus capítulo 12, lendo o versículo 1. Hebreus 12, lendo o verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos colocar para fora todo o peso. Então, vamos correr, vamos continuar. Não vamos carregar com peso, não vamos indo com peso. Então, nós não vamos poder correr se vamos andar para vencer. Se vamos buscar vencer, não podemos ir com a nossa mente, ir com o sangue de Cordeiro. Se queremos ser arrebatados naquele dia, não podemos ter o peso do pecado, peso de malícia, peso de ira, peso do pecado secreto, peso de uma aparência do mal, ligando a nós. Se isso está nas nossas costas, se queremos ir no caminhar, devemos mover todo o peso. Queremos voar como a águia, devemos abandonar todo o peso.
Então, se queremos assim fazer, queremos abandonar, temos que abandonar todos esses males. Então, vamos acreditar nisso, acreditar naquilo. Nós devemos verdadeiramente acreditar que o arrebatamento poderá acontecer em qualquer momento. Quando o Senhor fala vai, então nós devemos deixar de lado todo o mal, todo o pecado, qualquer contaminação, qualquer ira. Aqui vai dizer, deixar todo o pecado, todo o embaraço que estão de pé nos rodeia, corramos para a paciência. Satanás sabe que facilmente entregas para a fofoca. Satanás sabe que facilmente cais na ira, na raiva, e que facilmente está a ser vendida para a fúria na linguagem, a maneira de falar. Então, algo que rapidamente o homem rapidamente cai no desejo para envolver com a mulher. Muitos vão ser vendidos rapidamente para o pecado. Então devemos correr com paciência. Vamos ver o verso 2. Olhando para Jesus, não olhar para ti próprio, não olhar para ti próprio, pela tua própria força, a tua vitória, só há uma maneira de onde a vitória vem, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que pelo tempo posto suportou a cruz, desprezou a afronta e tem se assentado na direita de Deus. Então, olha, número 3 é a crença sustentadora na nossa redenção final. Nós acreditamos e continuamos a acreditar, mantendo na nossa crença, segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses 2. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver o que a palavra está a dizer aqui, amados do Senhor. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra, a pregação de Deus, a receberes não com a palavra de homens, mas segundo na verdade, com a palavra de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou e te trouxe para essa salvação final, mas devemos sempre dar graças a Deus, pois os nossos amados irmãos, porque Deus nos elegeu desde o princípio a salvação. Deus não escolheu os prosmíscuos, os desviados para a salvação final. Deus não escolheu os desviados que mostram coragem para a salvação final. Deus não escolheu. Deus não escolheu, nem ordenou aqueles que são instáveis para a salvação final. O tempo está pronto a chegar. Cristo voltará. E é onde vamos encontrar a salvação final para o povo de Israel que saiu do Egito daquele tempo. Então, através da redenção inicial, quase quantos deles receberam a experiência da redenção final? Muitos deles durante a caminhada no deserto. A sua língua não permitiu manter a salvação inicial. Mas o Senhor tomou o povo que acreditou no Senhor, olhou para eles e os trouxe do Egito. Mas a sua fé, a sua firmeza
estavam firmes no Senhor. Esses eram povos que estavam sustentados, mas devem manter até a redenção final. E chegaram na terra, na promessa. A mesma coisa para nós, para mim e para ti. Para todos os filhos de Deus, nascemos de novo, oh glória a Deus. Esta é a salvação inicial. Agora nós devemos continuar na fé. E aqui está a dizer, é aquele que manter até o fim, esse será salvo. Não permita com que a tua língua te impeça a ser salva. Na salvação, redenção final, na mudança final. Não permita que o teu temperamento vai te impedir de entrar nos céus. Na redenção final, na salvação final. E não permita que o caminho do mundanismo, pecados secretos, não venha nos impedir de entrar na salvação, redenção final naquele dia. Então, nós devemos dar graças a Deus. Irmãos, ok? Porque os irmãos no Senhor, porque Deus tem nos dirigido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade, pela santificação do Espírito e pela verdade. Devemos manter crendo na verdade, assegurando na verdade. Não apenas uma verdade teórica, mas uma verdade prática, que trabalhe em nossa vida. Hebreus capítulo 3, lendo o verso 12. Hebreus 3, verso 12. Vai dizer, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar do Deus vivo. Nunca haja. Olha, verso 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Pregadores exortam a congregação. Os ganhadores de alma exortam os discípulos. Então, os pais na casa devem exortar a esposa e seus filhos. E os líderes devem dar exortação aos seus seguidores. A que nós possamos exortar um ao outro, enquanto é o dia que não haja nenhum de nós a dureza do coração pelo engano do pecado. Verso 14. E aqui vai dizer, porque nós fazemos participar com Cristo. Está a ver? E visto com que os olhos participaram na carne e no sangue também, ele participou. Está a ver isso? Então, nós devemos assegurar crendo na verdade, manter na verdade, manter firme no Senhor, manter firme, vendo que nunca haja em vós um coração mau e infiel, a língua da nossa vida. Então, devemos guardar, porque está dizendo que nós fizemos participar de Cristo, se retirarmos firmemente a promessa, se retirarmos firmemente a nossa firmeza até ao fim, a nossa firmeza até ao fim. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, lendo o versículo 17. Amados, sabei essas coisas. Sabei essas coisas e nós também devemos assim fazer. Vós, portanto, amados, sabendo isto, antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e descansai da vossa firmeza. Antes crescer na graça e conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, a eles seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Toda a igreja diga amém. Esse é todo o teu amém. Segundo Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo 1.
verso 13 e 14. Assegura a palavra. Mantenha firme. Enquanto na igreja, mantenha firme. Fora da igreja, mantenha firme. Na tua casa, mantenha firme. Quando vamos visitar a família em qualquer lugar, mantenha a tua salvação. No lugar do trabalho, quando as pessoas estão quase a fazer gestos contra teu Redentor, contra a tua redenção, mantenha firme. Antes, entre teus amigos familiares, e a familiaridade às vezes traz descuidados, fazem pessoas serem descuidadas. Muito cuidado, assegura a tua promessa de salvação. Pessoas que tentam te diminuir, te ofender, e às vezes provocam para ira e te fazem agir mal. Assegura aquilo que recebeste. Mantenha no teu crer no Senhor. Mantenha no Senhor. Viva no Senhor. Assegura a promessa do Senhor. A promessa do Senhor, a qual Deus tem trazido para nós. E aqui vai dizer, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm os ouvidos, na fé, no amor e na redenção em Cristo. Guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em vós. Doutrina da salvação, da santificação, do batismo com o Espírito Santo, a redenção completa, a redenção livre e a redenção total. Isso que é algo bom. Aí está a dizer, guarda bom depósito pelo Espírito Santo que em vós habita. Deus vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Para que tudo que tens na tua mão, as manter até o fim em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar agora, por de pé todos, falar com o Senhor em oração. Satanás não vai tirar isso de ti. Redenção completa, redenção livre, redenção total. Ambição, ego não vai tirar isso de ti. Pecado, mundo não vai tirar isso de ti. A situação na família, os cuidados, não vai tirar isso de ti. A vida sem oração, isso não vai tirar isso de ti. Vamos pôr de pé e falar com Deus em oração. Mantenha firme, mantenha na promessa de Deus, mantenha salvo, mantenha no caminho de Deus. Sempre firme e constante, sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor em oração. Que Deus, pelo seu Espírito, que trouxe através da promessa e o preço pago para a nossa redenção, para a nossa transformação, para a nossa mudança. Vamos orar, pedir ao Senhor esta graça. Vimos a provisão e a preparação que foi feito para nós. E Deus, propriamente, desde o Êxodo, tem preparado e providenciado o Cordeiro para Israel. Foram redimidos dos seus pecados. Foram redimidos dos seus males. Foram redimidos dos seus caminhos malignos. Quando eu ver o sangue, passarei sobre vós. E agora Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou, para que tenhamos a salvação e a libertação. E agora, como estamos aqui, se nós não temos a certeza da nossa salvação, devemos agora orar, pedir a misericórdia de Deus, para que pelo sangue de Cristo, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica. Temos a parte que devemos fazer. Nós devemos reconhecer, devemos aceitar, devemos arrepender. Qualquer caminho maligno, estamos nele. Todo o fermento velho. Nós é que devemos tirar o pecado dentro da nossa casa, todo caminhar para o pecado. Satanás sabe o que nós estamos com muita facilidade a entregar para ele, para a maldade, para a masturbação, para a mentira, para a prostituição, para a fornicação, para adultério,
para a fofoca, para desentendimento, a ira no coração. Todos esses males, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos reme todos esses males para que possamos manter salvos. Nesse último tempo, salvos até que a trombeta soa. Qual é o caminho em que nós estamos a andar? Qual é a vida que nós temos diante de Deus? Nós devemos orar, falar com o Senhor, para que Deus venha nos remir de toda a iniquidade, de todo mal, de todo pecado, desentendimento e ira, até no meio dos líderes. Há desentendimento, há confusões, há coisas que não convêm. Será que ainda estamos salvos? Será que ainda que a salvação está diante de nós? Será que a purificação está diante de nós? Será que ainda estamos a segurar firmemente a provisão para a redenção plena, redenção livre, redenção completa que o Senhor providenciou para nós? Vamos pedir para que o sangue de Jesus, nesta noite, ainda nos purifique e nos lave, e nos transforme e nos faz ser uma nova criatura e que viemos manter no caminho de Deus até o fim, em nome de Jesus Cristo. Ora, fala com o Senhor. Tenha certeza da tua salvação, tenha certeza da tua vida diante de Deus, tenha certeza que estás livre de todo o mal e de todo o pecado. Em nome de Jesus nós oramos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por causa desta hora. Agradecemos por essa mensagem, ao Senhor, a redenção completa, a redenção livre e a redenção total. Senhor, oramos para que pelo sangue de Jesus purifica a tua igreja, purifica o teu povo, purifica cada um, lava cada um com teu sangue e transforma cada vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, onde há o fermento velho, onde a ira entrou, a confusão entrou, desentendimento, a raiva entrou, qualquer tipo de pecado e maldade, Senhor, pelo sangue de Jesus, lava cada um, purifica cada um e nos resgata novamente para si em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo convence nosso coração e que haja conversão, consagração e transformação, transforma cada um pelo poder do sangue em nome de Jesus. Senhor, que esse mesmo sangue venha nos guardar, nos livrar de toda praga da mortandade. Quando eu ver o sangue, passarei sobre vós. Também pedimos ao Senhor que viemos manter salvos, santificados e mantendo firme no caminhar com Deus até que a trombeta soe. Senhor, se demorar a tua vida, lembra de nós e naquele dia ouviremos o som da trombeta e nenhum de nós que sempre ouvimos a palavra do Senhor não perderemos, não ficaremos para trás naquele dia, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela resposta da oração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém.